Olá pessoal, hoje eu vou apresentar o Dendrobium harveyano. E enquanto eu passo a vinheta, deixa seu like, ative as notificações e se ainda não for inscrito, inscreva-se. Esse é um dos dendróbios mais comuns. É originário da Ásia e já é incomum de ser encontrado em seu habitat natural, infelizmente. É uma orquídea epífita, ou seja, se desenvolve nos troncos das árvores. Na maioria dos casos é fácil ver quando uma planta é um dendróbio. O bulbo é bem característico, ele é esticadinho, tem alguns nós. Eu vou virar a câmera para mostrar com mais detalhes essa planta para todo mundo. Vamos lá? Essa é a planta. Depois eu mostro com maiores detalhes as flores. Os bulbos, como podem ver, eles são bem esticadinhos, ó. Esticadinhos, e tem uns nós entre os bulbos. Aqui tem um nó, aqui em cima tem outro nó. As folhas ficam no final do broto novo. Ficam no final. E é comum os bulbos mais velhos perderem as folhas. Como podem ver, ó, bulbo velho, não tem nenhuma flor, nenhuma folha, quero dizer. Aqui também não. Até mesmo nesse aqui, ó, não tem. Então, se a sua orquídea está perdendo as folhas, não se preocupe, é normal. Antes de falar sobre o substrato, a primeira dica que eu dou é sobre o vaso onde você vai colocar a sua planta. Ele não pode ser muito maior do que ela. O vaso, a planta gosta de locais mais apertados. Eu aconselho a utilização do vaso de plástico para reter um pouco mais de umidade, mesmo a planta sendo tolerante a ficar mais seca. O substrato dela deve ser bem drenante. O que significa um substrato drenante? É aquele que não acumula ou retém muita água. A água deve passar pelo substrato com facilidade até sair pelos furos de drenagem. Então, um substrato drenante é quando você irriga a planta e a água passa facilmente pelos furos de drenagem sem ficar muito acumulada no substrato. Apesar de gostar de um substrato bem drenante, essa orquídea aprecia uma boa umidade. Então, durante a fase de crescimento do broto, não pode deixar faltar água. Quando o broto já estiver mais desenvolvido, as regas poderão ser mais espaçadas. Mas enquanto ele estiver em desenvolvimento, não deixe faltar água para a planta. Por isso é bom que o substrato também tenha um elemento que retenha a umidade, como coxim de coco ou esfagno. Essa minha planta, o substrato dessa minha planta é composto de casca de macadâmia, que é isso aqui, e carvão vegetal. Eu não coloquei nem esfagno, nem coxim de coco, porque aqui, ó, vou mostrar, ver se consigo focar. Aqui no miolo tem xaxim. Então, ao invés de usar o esfagno ou coxim de coco, aqui a planta estava plantada em xaxim. Então, aqui tudo já está com elemento que retém umidade. E em volta ele está com um substrato mais aerado. Assim como todos os dendróbios, essa planta gosta muito de luminosidade. Um sombreamento em torno de 50% é o ideal para ela. E agora vamos dar uma olhadinha na flor? Vamos lá. Deixa eu tentar focar, focando. Olha isso. Aqui tá ventando um pouco, então toda hora tá desfocando por causa que o vaso tá balançando. Eu tentei colocar uma outra orquídea pendurada aqui para dar um peso no vaso, mas mesmo assim continua balançando.
Mas vamos lá. Olha só a delicadeza dessa planta. As pétalas e o labelo são bem franjeados, ó. Essas aqui são as pétalas. Uma. E cadê meu dedo? Aqui duas pétalas. E as sépalas são essas aqui, ó. Essa e as de trás. Aqui atrás, tá vendo? Então as pétalas e o labelo. Labelo é essa parte central. São franjeados. E as sépalas são normais. Conseguiram ver? Esse dendróbio, ele lembra um pouco o chamado Dendrobium fimbriatum. Porém, esse que eu estou mostrando agora, ele tem as flores bem menores do que o outro. Além disso, o franjeamento do fimbriatum ocorre apenas no labelo, diferente desse, que ocorre também nas pétalas. A floração dessa planta ocorre na primavera e a flor dura em torno de 7 dias aproximadamente. Então, resumidamente, não deixe faltar água na fase de crescimento da planta, muita luminosidade e um substrato bem drenante. Fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.